Doutor, quando o senhor fala nos oceanos, nas geleiras, os oceanos esfriando, o telespectador certamente está pensando naquelas imagens das geleiras se dissolvendo e tal, o que não significa esfriamento, mas aquecimento. Isso. Eu perguntaria ao senhor, quais são os erros elementares desta teoria do aquecimento, que o senhor critica com tanta objetividade e com tanta tranquilidade? Começa com a base fundamental, que é o tal chamado efeito estufa. Né? Teoricamente, o efeito estufa intensificado seria provocado pelo aumento de CO2 que sairia dos combustíveis fósseis. Ou seja, o Sol aquece a superfície irradia infravermelho, o CO2 absorve o infravermelho e emite em direção à superfície. Esse conceito é errado. Mas eles continuam insistindo no erro. Eles dizem que esse conceito é o certo, mas ele é errado. Na realidade, o ar é aquecido em contato com a superfície. A superfície aquece e, por contato com a superfície, o ar aquece. Ele vai se aquecendo, que ar, apesar de as pessoas não terem a noção, mas ar é matéria e tem peso. Um metro cúbico de ar, próximo da superfície, pesa aproximadamente 1,3 quilos, 1,3 kg aproximadamente. Então esse ar é pesado. Enquanto ele não se aquece e não adquire flutuabilidade, ele permanece próximo da superfície e faz com que a temperatura próxima da superfície fique elevada. Então é o mesmo princípio do balão de ar quente, do balão de São João. O balão, quando está com a tocha apagada, ele tem um peso, não sai do chão. Eu acendo a tocha, o fogo vai aquecendo o ar vai ficando menos denso, o balão aumenta em volume, adquire flutuabilidade e sobe. É a mesma coisa. Esse é o princípio básico. O ar fica próximo da superfície, porque a ação da gravidade puxa ele para baixo. O ar se desloca para cima, que nós chamamos de convecção, né? Subida de ar, se desloca depois que ele é aquecido e depois que ele adquire flutuabilidade. Então o efeito radiativo do gás carbônico absorvendo a radiação infravermelha e reemitindo é muito pequeno, é imensurável, não dá para medir com as técnicas que nós temos hoje. Vale dizer em resumo o seguinte, sob o ponto de vista de temperatura. Se eu retirasse todo o gás carbônico da atmosfera, a temperatura permaneceria a mesma, porque a atmosfera é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de argônio. Em outras palavras, o homem, pela sua ação, não tem como influir nisso? Nesse aspecto, não tem. O homem influi localmente. Daí o fato, por exemplo, as pessoas acham que o clima está mais quente agora. Por quê? Nos centros urbanos. 90% vive nas cidades. E na cidade evidentemente... O microclima a temperatura é muito mais elevada, porque não tem água da chuva para evaporar. Professor, agora eu vou confrontar o senhor com dados do IPCC, que é o painel da mudança climática global. São centenas de cientistas que referendam a mesma hipótese. Segundo o IPCC, e aqui não é opinião, nós estamos tratando de gráficos de aumento de temperatura, o nível do mar, por exemplo, sobe 1 milímetro por ano, que corresponde a 1 metro a cada século. Não é isso? Eu queria saber do senhor, com base em que se pode afirmar a favor do aquecimento ou contra o aquecimento pelo esfriamento, já que esses cientistas todos dizem que as medidas que eles têm apontam no sentido de um aumento da temperatura da atmosfera e da água do oceano. E há também o degelo das geleiras. Eu queria ouvir os argumentos do senhor. Bom, de toda aquela lista que você disse, tem pelo menos um, que é o James Lovelock, né? Que pulou, já saiu. Que não ele, não só ele, mas outros também. Muitos saíram, não tenha dúvida. E alguns continuam com aquela posição, é menos radicais, estão reduzindo um pouco suas convicções. Exatamente, tanto assim que a Rio Mais 20, ela vai focar, não bem nisso aí, mas ela vai focar em desenvolvimento e erradicação de pobreza, que praticamente não tem nada a ver com aquecimento. Mas o mar já estaria 1,5 metro mais alto do que ao tempo da Revolução Industrial. Sim, teoricamente sim, mas na prática você tem dados que mostram que o mar, principalmente na região tropical,
ele pode flutuar num período de aproximadamente 19 anos, pode subir até 12, 13 centímetros. Depois volta? Depois volta. Então, qual é o fenômeno? É a atração da Lua. A Lua tem um ciclo de 18,6 anos, que durante um certo período ela varre a superfície da Terra fora dos trópicos, entre 30 graus norte e 30 graus sul. Isso ela puxa os oceanos, e como entre 30 graus norte e 30 graus sul representa metade da superfície terrestre, apresentam um nível médio elevado. Agora, esse ciclo lunar, o máximo dele terminou em 2006, e o que os satélites, aí que eu digo para você, o que os satélites mostram, os mesmos satélites que estavam mostrando um aumento de aproximadamente 3 milímetros por ano, os mesmos satélites agora, a partir de 2007, estão mostrando um ligeiro decréscimo. Tá certo que é muito pouco tempo. Mas então essa medida deles está errada, flagrantemente errada. Não, eles usam esses argumentos, né, fazendo cálculos, por exemplo, quando você aquece a água expande em volume. Então, muitos desses cálculos estão errados. Tá? E a evidência mostra que, na realidade, primeiro que é difícil medir nível do mar, porque a crosta terrestre ela é bastante plástica, imóvel. Segundo que os satélites, se todo mundo se baseava nos satélites que estavam mostrando um aumento até 2006, os mesmos satélites agora estão mostrando um declínio. Professor, o que levou os cientistas como o James Lovelock e outros, que o senhor não citou o nome ainda, a fazerem uma revisão das suas teses que alertavam o mundo para uma tragédia com o aquecimento solar, e agora consideram que cometeram um erro e estão se penitenciando desse erro? Qual foi a revisão que eles conseguiram fazer, que afinal chegaram à conclusão que o senhor já teria chegado há mais tempo? Eu acho que foram os dados. A avaliação dos dados? Porque quando eles lançaram essa hipótese com uma propaganda maciça, né? Mas então eles foram muito pouco científicos. Eu acho que aí estava ligado principalmente a interesses econômicos. Eles estariam a serviço realmente de grandes empresas que teriam interesse em projetar para o mundo uma catástrofe. Possivelmente até de países, não só de empresas, né? Em que isso beneficiaria empresas e países? O problema crucial é a energia. Então, se você olhar historicamente como começou esse negócio todo, você vai ver que isso... Do aquecimento. A teoria do aquecimento remonta à metade da década de 70. Em 1973, o petróleo sofreu o primeiro golpe. O barril passou de 4 dólares para 10, 12 dólares em 1973. Aí surgiram os especialistas que diziam que 60% do petróleo que existia no mundo já tinha sido consumido. Então os países desenvolvidos ficaram preocupados que faltasse energia para eles, já que eles são extremamente dependentes do petróleo. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem outras fontes de energia que nem explora. Além de hidrelétricas, tem, por exemplo, óleo vegetal de palmáceas como Buriti, como Macaúba, que poderiam ser explorados, que são grandes extensões nativas. Mas eles não têm de onde tirar. Então eles ficaram preocupados, e como já se sabia, se você olha nos livros de climatologia antigos, antes da década de 70, já mostravam esse ciclo de aquecimento e resfriamento, da ordem de 20, 30 anos aquecendo, 20, 30 anos resfriando. Então já sabiam que na década de 70 iria começar a aquecer, só não saberiam quando, que ano iria acontecer. Então, aliado a uma possível falta de petróleo e com um aquecimento que viria proximamente, lançaram, ou na realidade, eles desenterraram uma teoria que foi lançada por Svante Arrhenius em 1896
e que não teve sucesso, que foi essa que mais CO2 no ar, devido à emissão pela queima dos combustíveis fósseis, levaria a temperatura. Funcionou no primeiro tempo, quando a temperatura estava subindo naturalmente. Sim. Mas depois, agora, a partir de 99, quando a temperatura começou a decrescer, aí o CO2 continua subindo e a temperatura está diminuindo ou está até estável. Então, muitos dos cientistas que, francamente, por alguma razão, muitas vezes, por interesse mesmo em ter seus projetos aprovados, estavam a favor, agora estão começando a revisar e estão vendo que o CO2 não influencia no clima global. Toda a campanha do Al Gore, por exemplo, aquela campanha mundial que ele fez, com todos os seus seguidores, todas aquelas ONGs, todos aqueles encontros em todas as capitais do mundo, estavam todos rumando para uma meta errada. Não é questão da meta errada, Mitty. O problema, acho que é muito mais complexo. Foi dito na introdução do programa que o que vai ser discutido na Rio+20 é uma governança mundial. E no fundo é isso que esses burocratas da ONU querem. O que eles querem é ter o poder de ditar o que nós vamos fazer. O Brasil só pode fazer isso. O Brasil não pode fazer aquilo.